Então, qual é? Cadê a Lídia? O que é que você vai ofertar? E assumir. Então, você não tem medo de decidir. Você tem medo de... A fome não é de decidir. A fome é de assumir. E aí, Lídia, do que você tem fome? Então, Andresa, eu estou assistente social e há 5 anos eu tento mudar, porque eu vi que não é isso que eu quero para minha vida. E assim, com tantas as situações que acontecem na minha família, na questão familiar, isso me parou um tempo, né? Eu estou parada e eu não consigo decidir. E assim, eu sei o que eu quero, né? Que é seguir um caminho de ser terapeuta, de ajudar mais pessoas. Estou fazendo alguns cursos, inclusive eu quase comprei o seu, mas eu tenho muita insegurança. Então, assim, são várias situações, Andresa. Se você falar assim para mim hoje, o que você quer trabalhar? Qual o tema que você traz para eu trabalhar com você? Eu não sei. É uma demanda muito grande. São questões pessoais, familiares, questões conjugais. Então você quer ser terapeuta, mas você também precisa ser terapeuta da própria vida. Sim, primeiro sou eu. Então já temos um ponto aí a ser observado. Sim. Você precisa primeiro pôr a máscara de oxigênio antes de tentar ajudar o outro. Sim, eu tenho essa consciência. Então você precisa aprender coisas para você tratar a si mesma e melhorar em si mesma. Então, assim, isso. Essa decisão, essa percepção, que você falou, eu tenho fome de decidir. Então, vamos organizar isso. Porque senão você, Lídia, não vai a lugar algum. Você vai tentar resolver o universo antes de resolver partes a parte. Conforme você coloca foco para resolver uma parte em si, todo o resto começa a se reorganizar. Todo o resto começa. É como se fosse uma engrenagem. Quando você mexe uma peça, todas as outras peças começam a se mexer no seu entorno. Então, antes de querer resolver qualquer coisa, é o que eu venho falando aqui, fora você precisa resolver dentro. Ninguém vai ganhar dinheiro se não arrumar o valor interno. Porque você não tem valor, não sente o valor que existe em si, não tem nada para oferecer, porque você não se valoriza. Mas não adianta você valorizar a si e não gerar valor para o mundo. Como é que você gera valor para o mundo? O que é que você traz de valor para o mundo? Que alguém possa querer. Eu quero ajudar o outro, mas eu não sei nem ajudar a mim mesma. Como é que eu vou ajudar o outro? Como é que você vai gerar esse valor para o outro se você não consegue gerar ele em si? Entende? Entendo. Então, o primeiro momento é ser terapeuta da própria vida. É cuidar de você. Independente do relacionamento familiar, você falou, tem um monte de problema. Um monte de problema que você atraiu com a sua vibração. Então, não tem o outro, só tem você. Então, cadê você? Então, antes de pensar no outro, é um momento de olhar com verdade para você. De todas as mentiras que você contou para você, sobre você. Sobre o mundo. Lembra, só a verdade vos libertará. Não é a verdade dos outros, é a minha. O que tem aqui que eu tô mentindo para mim que eu não tô querendo enxergar de verdade? Quem sou eu? Porque ser a boazinha, a bonitinha, não ajuda ninguém a chegar a lugar algum. O que é que eu estou querendo? Tá? Vamos olhar com sinceridade assim pra gente, sem julgamento, tá? Não tô te julgando, é só para você olhar. O que é, você e todo mundo aqui, faça essa pergunta. O que é que eu estou querendo conseguir quando eu tento ser a boazinha? E por que eu tô falando a boazinha? Porque ninguém que escolhe como profissão assistente social não quer ajudar. Quando eu quero ajudar, e eu não tô falando nenhum problema em ajudar, eu adoro ajudar. Tá, mas quando eu quero ser a boazinha,
O que é que eu estou querendo ganhar com isso? Se esse é o meu produto, se é isso que eu entrego ao mundo, o que é que eu estou querendo com isso? E não tem nada de errado. É preciso só olhar para isso e reconhecer que é isto que eu quero. O que é que a Lídia quer quando quer ser boazinha? O que é que você busca? A aprovação dos outros? O carinho dos outros? A atenção dos outros? A reverência dos outros? Nossa, como ela é boa! E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que você precisa, você, eu, todo mundo, precisa reconhecer isso. Porque do que eu tenho fome? Qual é o vazio? Se eu não reconheço o vazio, sem me julgar, ok? Simplesmente é o meu vazio. E o que é que eu estou buscando com este meu comportamento? Eu reconheço que eu quero esse reconhecimento, que as pessoas, né, talvez me idolatrem ou me deem mais atenção, me valorizem mais, né? Tá. Eu sinto, Andresa, que eu tenho pouca energia espiritual, sabe? Assim, não é nesse sentido. Eu tenho uma vibração, eu tenho uma baixa vibração, entende? Por que que você reconhece isso? Como é? De onde você tirou essa percepção? Por que que você me diz isso? Que você tem uma Talvez baixa energia espiritual. Porque sempre que quando eu tô na ativa, que eu tô me empenhada a fazer qualquer coisa, que eu vou dar um passo, vou dar um salto, acontece alguma coisa que me decai, entende? Acontece uma situação nos bastidores, né, que não me deixa ir para frente. Tá. E o que você fala que é um bastidor? Eu acredito que na outra dimensão, né? Na questão espiritual. Então você chama bastidor não a sua casa, mas não, sim não. a sua vida, mas o que você... Sim. Tá. Mas de 0 a 10, quanto você tem de informação energética espiritual que te dê essa certeza? Nenhuma. Então é só da sua cabeça? É. Tá. Só para eu validar, tá? Para ver se porque às vezes não, às vezes eu vou em algum lugar e alguém me disse. Não, só para eu entender o que você está querendo dizer. Olha, Li, vamos pensar uma coisa no que você tem dito agora. Você disse assim: eu quero o reconhecimento, né? Eu quero que me valorizem mais. Mas tá, você se valoriza? Não. Então, ninguém vai te valorizar. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que é que você faz para o mundo de maneira despretensiosa que gere valor para o mundo sem pedir nada em troca? Eu estou sempre ligada a projetos sociais, assim, voluntária. Tá, mas voluntário é assim, você não tem nenhuma... Eu não estou falando mal do voluntariado de jeito nenhum. A gente ajuda um monte de gente. Então, assim, os nossos alunos, eles não necessariamente sabem disso, mas é por conta de todos os nossos alunos e de todos os nossos assistidos que a gente pode manter auxílio a projetos sociais, ok? Mas eu não preciso fazer propaganda disso. Ok? Então, isso eu não faço para ganhar nada em troca. Eu faço porque faço. Eu sei. Tá? Então, eu não tenho nenhuma cortina aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Toda vez que eu estou ligada a um projeto social e eu não assumo a responsabilidade de resolver, eu só vou lá ajudar quando dá. E eu não assumo essa responsabilidade de resolver, né? Na verdade, eu não estou tendo isso como responsabilidade. E sim, se der, beleza. Se não der, beleza também. Entende o que eu quero dizer com isso, Lídia? Que de novo, é o que fazer para ser a boazinha para conseguir a aprovação do outro. É isso que você não está conseguindo entender. Quando eu tenho uma solução, eu vou lá e boto minha cara a tapa e falo, eu tenho isso para te ajudar. Porque assim,
Como é que eu vou te explicar isso? É uma linha muito tênue entre o ajudar e o ser sugado. O ajudar e o botar o outro para resolver o problema dele. Então, ao invés de você parar para olhar para o seu problema, você deixa ele de lado e vai olhar para o problema do outro. E o outro quer? Ou você quer mais do que o outro? Aquela melhora. Porque quando a gente quer mais do que o outro, não resolve. O outro precisa assumir a responsabilidade dele. Porque o outro, senão, o que eu estou reforçando no outro? O pedinte. Aquele que está sempre, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Ele nunca reforça em si o valor que tem. Então eu estou reforçando a merda que ele é. Entendeu? E ele não é. Nem ele, nem ninguém é. Então vamos voltar para a Lídia. O que a Lídia tem para oferecer de valor que mude de verdade a vida do outro? Não é mais um prato de sopa, tá? Mas um prato de sopa não muda a vida do outro. Tá, desses últimos 2 anos, eu entendo, eu trabalhei bastante a questão da constelação familiar sistêmica e eu tenho me colocado nesse lugar de origem. E com relação à sociedade, no meu trabalho mesmo enquanto assistente social, eu tento oferecer o meu trabalho, né, que a gente tem alguns padrões para seguir, mas independente disso, eu ofereço o que eu tenho de melhor para esse meu público, entende? Que é uma escuta mais ativa, que é uma empatia, mas eu respeito também o ponto de vista deles, a situação deles. Legal. Eu não quero mudar a vida deles. Legal. Eu não tenho esse poder, você entende? Esse conhecimento, essa consciência eu tenho. Então. Eles estão onde estão por responsabilidade deles. Legal. Então, assim, né? vem cá, vamos entender. Por que você não quer mais ser assistente social? Se você me diz, eu quero ajudar pessoas, cada vez mais pessoas, eu trabalho, eu escuto as pessoas, por que você não quer mais ser assistente social? Aí eu vou te explicar agora. Porque a instituição que me contratou, ela me contratou para um serviço X, para eu trabalhar em uma oficina. Tá. Só que a direção me colocou para fazer mais outras funções. Então, o que eu estou oferecendo é mais do que eu estou recebendo. Entende? Entendo. Então, por que você não sai desse lugar? Então, não é que você não quer mais ser assistente social, você não quer mais trabalhar nesse lugar. Eu não quero. Então, entenda o que você quer. Você não quer esse lugar. Não quero. Ou você não quer mais ser assistente social? Não, eu posso continuar enquanto assistente social, oferecer meu trabalho, legal, né, continuar, oferecer o meu melhor, sempre no meu lugar, né, porque a gente nunca pode ocupar o lugar do outro, mas eu quero a questão financeira, entende? A questão desse reconhecimento que eu busco é o reconhecimento financeiro. Então agora a gente está chegando no ponto. Chegando no ponto. Porque você não quer um reconhecimento só. É isso que eu quero. Que a gente seja sincero com a gente. Tá. Isso. Então, se essa empresa não te dá isso, ela não dá. Essa é a empresa, ponto. Ela não tem obrigação de te dar. Esse é o jeito da empresa. Você fica ou sai. Isso. Essa é a sua decisão. Mas a minha indecisão é essa. Porque o que acontece? Como eu estou buscando mais capacitação, porque aqui eu não quero mudar de cidade, né? E o serviço social, ele geralmente é contratado por empresas públicas, privadas e de terceiro setor, né? E eu não posso ser autônoma, assim, eu trabalhar... de repente tem umas... Eu posso estar usando a minha profissão, né? Claro que você pode. Tudo que você sabe é seu. Agora, se você está querendo somente ser contratada, aí você vai ter que ceder ao que a empresa quer. Monte não, mas eu não empresa. quero. Monte a sua. Bata no peito e qual é o valor que você tem para trazer para o mundo?
Assuma, assim como as empresas assumiram. Cada dono de empresa assumiu o dele e lidou com todas as dores, amores e horrores de ser aquela pessoa que bate no peito. Seja essa pessoa. Assuma. Monte a sua estrutura. Faça acontecer do jeito que dentro de você entende que é o correto. Por que você não faz isso? Por quê? Ou você acha que ser terapeuta, estou procurando ser terapeuta. Você vai pegar um currículo e vai entregar na mão de uma empresa. Olha, sou um terapeuta holística, gostaria de ser contratada. Isso não existe. Você está procurando uma segurança que não existe. Vou voltar para o que eu falo todos os dias. Você quer ter o controle da situação. E você não tem. Vem aí um vírus para mostrar pra gente que a gente não controla nada. A gente mal administra as coisas conforme elas vão acontecendo. Mas quando você quer trabalhar, você quer trabalhar naquela empresa, aquela empresa tem as regras dela, não importa se estão certas ou estão erradas, é a da ela, tá? Você quer trabalhar, mas você quer ter as suas regras. Só que aquela empresa, alguém assumiu as responsabilidades e regras. Então, monte a sua empresa, vai ter as suas regras. E assuma a responsabilidade e não a segurança daquela migalhinha que estão te dando todo mês. E eu não estou falando que está ruim, eu estou falando que você está cedendo aos encantos por conta de medo de assumir, bater no peito e fazer acontecer. É disso que eu estou falando. Sim. Você falou que você tinha o quê? Fome de decidir. Então, decida. Ou eu fico naquela empresa e as regras são aquela, ou eu monto a minha empresa e faço as minhas regras. E assumo as responsabilidades das regras que assumi, que criei. Assumo a responsabilidade da minha vida em relação. E aí vai ter coronavírus, vai ter dia que vai ser bom, vai ter dia que vai ser ruim. Eu não estou te escutando, tá fazendo um barulho aí. E vai ter várias situações que você vai ter que... Então você não tem medo de decidir. Você tem medo de assumir a decisão que você vai tomar. Entendeu? Então você quer um reconhecimento da empresa, mas na verdade coloque o seu valor e tenha. E crie o reconhecimento financeiro com o valor que você vai gerar. Faz sentido? Faz sentido. E aí você monetiza, que é o que você está buscando, o reconhecimento financeiro, foi o que você disse, né? Crie isso. Seja o autor disso. O dono da empresa foi o autor da história dele. Certo ou errada, conseguinte, a gente não estamos aqui para julgar. Estamos aqui, simplesmente, se aquilo não me serve, eu me retiro. Se este casamento não me serve, eu me retiro. Se o que minha mãe diz não serve, eu vou escrever a minha história. Ainda que eu ame a minha mãe, ainda que eu honre a história dela, eu vou escrever a minha história porque essa não me serve. Se essa empresa não me serve, tem alguma que me serve? Ah, tem, uma incrível. Eu tenho valor o suficiente para estar lá dentro? Porque empresas incríveis se fazem com pessoas incríveis. Então, qual é? Você é incrível? Eu tenho certeza que é. Mas será que você tem? Será que você sabe tudo que aquela empresa precisa? Ah, mas eu quero dar isso. Mas a empresa não precisa disso. Ela precisa do que ela precisa. Não sou eu que tenho que dizer o que a empresa precisa. Como não sou eu que tenho que dizer o que a Lidiane precisa. Como não sou eu que tenho que dizer o que o outro precisa. Então, o que é que cada um precisa? O que é que cada um tem para oferecer? Se a empresa não precisa daquilo que eu tenho para oferecer, eu vou criar um ambiente para ofertar para as pessoas que precisam. Andresa sabe um monte de coisa de espiritualidade, entendi um monte de coisa, passei pelo processo de dependência, sabia como sair daquela e falei, nossa, agora com o que eu aprendi eu vou ajudar todo mundo da minha família, porque tem um monte de gente que bebe, um monte de gente que é carente, que fica naquela dor. Nossa, eu vou ajudar todo mundo, mas aquelas pessoas não queriam. E aí, o que eu fiz? Fui colocar o meu valor para as pessoas que queriam. Que querem. Para as que querem, não para as que não querem.
E aí surge o humanoterapeuta. Surge a terapeuta Muito da bom. própria vida, e aí surgem as técnicas que eu usei para mim, não para os meus tios, para os meus parentes, mas para aquelas pessoas que querem. E você pensa que Ótimo. todo mundo me aplaudiu da minha família quando eu comecei? Claro que não. Eu era a louca que só estava inventando mais uma moda. Para alguns eu continuo sendo a louca que inventou mais uma moda, para outros da minha própria família eu fui exemplo de transformação e eles pararam então, depois de anos, para olhar para aquilo. Não foi de uma noite para o dia. Aí eu virei exemplo e aí então alguns olharam, outros não. Tá tudo bem. Isso não faz com que eu ame menos as pessoas. Simplesmente com que eu não posso enfiar a goela abaixo se a pessoa ainda quer ficar naquele estado que ela tá. Uhum. Nem da família e nem de ninguém. Então aí eu gerei um valor para quem precisa daquilo que eu tenho para oferecer. Todo mundo do mundo precisa do que eu tenho para oferecer? Não sei. Muitas pessoas se olharem para o mundo espiritual e serem terapeuta da própria vida com técnicas que funcionam, ok, eu tenho certeza que ela melhora. Mas se ela não quiser lidar com a vaidade, com a luxúria, com a gula, com os processos dela, e sair de um lugar e expor a si mesmo os seus demônios, não fingir que eles não existem, fazendo, olhando para fora, né? Que nem tem um monte de gente que fala, ai, Andresa, eu preciso, vou fazer um curso de prosperidade para aprender a ganhar dinheiro. Cara, quer aprender a ganhar dinheiro? Vai fazer curso na Bolsa de Valores. É lá que eles ensinam como é que investe, como é que ganha dinheiro. Vai fazer um curso de empreendedorismo. Ah, mas eu vou fazer um curso de empreendedorismo, mas o que eu vou ofertar para o mundo? Bom, aí você precisa encontrar o seu valor. Ah, mas não tenho nada para vender. Bom, então não tenho o valor, não adianta. Como é que eu vou abrir uma padaria se eu não sei fazer pão? Eu preciso aprender a fazer pão para poder abrir a padaria, para poder vender pão. Se eu não sei, se eu não tenho este valor para ofertar, não dá para querer abrir uma padaria. Então, cadê a Lídia? O que é que você vai ofertar? E assumir. Então, você não tem medo de decidir. Você tem medo a fome não é de decidir. A fome é de assumir. E aí, olha com verdade para você e fala, realmente, não vou assumir isso aí não, que eu não dou conta. Vou ficar lá na empresinha. Empresinha não, às vezes é uma empresona, tá? E vou olhar com olhos bons para aquilo que aquela minha empresa me oferece. Eu dou valor, eu sou muito grata, sabe, pela empresa, pela instituição que me acolheu na época, né? Só que com o passar do tempo, né, eles foram aproveitando, né, entre aspas, das minhas atribuições e qualificação e foram me colocando mais funções que não estão no contrato, enfim. E eu fui aceitando tudo, né, a boazinha, para ter um reconhecimento, talvez. Não sei. E então, hoje isso... Ou então é assim, o que está acontecendo? As pessoas... você não quer ajudar cada vez mais pessoas? Quero. Então, ajudar e ajudar. Então, se o mundo te oferece mais atribuições, você reclama? Porque você pensa que ajudar o mundo é o quê? É fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu faço esse programa aqui, eu ganho o quê? O que eu ganho? Quantos reais eu ganho aqui? É mais uma atribuição. Eu sou funcionária do universo. Só que se eu pensar sempre em real a real, eu não entendi nada de espiritualidade. Eu sirvo ao universo e o universo me fornece aquilo que eu preciso de acordo com o que ele entende que é o importante, não eu. Então você entende que eu deveria aceitar essas outras funções? Eu não entendo nada, quem tem que entender ele é você. Eu só faço se me pagarem, eu só faço se me pagarem, eu só faço se me pagarem. Mas eu quero ajudar o mundo, mas eu só faço se me pagarem. Não sou eu que tenho que entender, é você. Você precisa de um movimento interno para saber o que é que você quer. Eu não sei o que eu quero. É isso. Então, antes de tudo, você precisa ser terapeuta da própria vida. Entender processos, entender coisas do universo maiores. Maiores.
A constelação familiar é legal? É muito legal, mas ela é só uma parte. Dentro de um sistema familiar existe o seu sistema, existe um sistema no mundo, existe um sistema da qual você faz parte, existem várias egrégoras concomitantes acontecendo. Existe um campo espiritual que você só acredita que você esteja passando por algum problema, mas você não sabe. Você precisa conhecer tudo isso, todos esses sistemas, que não são escalonados, ninguém vai para cima, tá todo mundo dentro, são como se fosse um grande organismo vivo, e são células, e aí dentro, você é uma célula, e dentro dessas células existe um órgão, e dentro desse órgão existe um sistema, e dentro desse sistema existe um grande corpo, e você faz parte de qual corpo, de qual sistema, de qual célula, quem é você? Só se conhecendo e entendendo como tudo isso funciona, vai ficar mais fácil de você se reconhecer. E isso é um humanoterapeuta. Ah, mas o sistema. Tá, mas existe o sistema sanguíneo, o sistema respiratório, o sistema reprodutor. E existe, além de tudo isso, leis. Existe o dar e receber. Por exemplo, a boca dá, o ouvido recebe. Você mais recebe ou mais dá? Mas não adianta só dar sem receber, porque é um fluxo, é um equilíbrio. Se eu só der e não receber nada, estou em desequilíbrio. E isso envolve o masculino e o feminino, que é o útero da vida e o projetor. É o que se relaciona com dentro e se relaciona por fora. Então você precisa entender bases para entender quem é você dentro desse processo todo, para então você cumprir com a sua função. Porque não adianta eu querer ser uma célula do fígado e querer me comportar como célula do cérebro. Porque essa não é a minha missão de vida, eu sou o fígado. E qual é a função do fígado? Então, só para ficar um pouco mais fácil, você precisa se conhecer. Célula de qual sistema você é. E não só do sistema familiar, judaico-cristão, papai, mamãe e filhinho. Como é que funciona, por exemplo, isso dentro de uma regra e hierarquia no mundo muçulmano, onde as estruturas familiares são completamente diferentes? Certo? Certo. Então, e aí? Tudo isso não tem valor? Só a regra judaico-cristã é a que é a correta? A gente precisa ampliar. É muito mais. Então, quando você fala de mãe, de família, você está falando de arquétipo. O que são? Então, é um universo gigantesco de conhecimento. Para que a gente olhe e encontre esse meu lugar no mundo. Mas ninguém vai te dizer, você precisa reconhecer. E por isso eu trago o humanoterapeuta como terapia da própria vida. Ser terapeuta da própria vida. Quando eu conheço muito mais, não o todo, porque, claro, você vai entrar no humanoterapeuta e você vai conhecer um universo gigante. E aí, quando você conhecer tudo, você fala, nossa, você só vai descobrir que tem muito mais a conhecer. Andresa, o humanoterapia, né, o Espaço Humanidade, ele segue a linha do um curso em milagres, os Vedantas, seria assim? Não. Ele explica tudo como o início de tudo, como tudo começou, o todo, o vácuo quântico, uma coisa assim? A gente fala de muitas frentes, mas a gente não segue uma linha. A gente segue a linha de você aprender a olhar para dentro e reconhecer quem é você dentro do todo. Ah, tá. Quem é você dentro do todo? Não tem uma linha mística ou linha religiosa. Não, eu preciso conhecer mitologia Yorubá, eu preciso conhecer mitologia grega, eu preciso conhecer mitologia romana, eu preciso conhecer um monte de coisa para conhecer os mitos. Porque dentro dos mitos existem um monte de informações arquetípicas. E lá dentro do humanoterapeuta a gente não vai falar das mitologias. Essa não é isso já existe no mundo. Tem um universo e eu simplesmente estou dentro desse universo. Quem sou eu para manifestar o meu melhor? Uhum. Então lá eu trago muitas informações e técnicas para você usar em si, para que você comece a tirar tudo que não é seu e sobrar só você. Algumas que seria pessoas o ego? ficam muito felizes. Não. Aí você precisa entender. São 150 horas de curso para você conseguir entender o mínimo do mínimo para conseguir entender quem é você dentro dessa estrutura.
Quem é você dentro dessa estrutura? Então a gente pode olhar para tudo isso, ou a gente pode fingir que nada disso existe. Vou tomar mais uma cervejinha aqui, vou comprar mais uma roupinha, vou comprar mais um negocinho. E não tem nada de errado com isso, tá? Com ter as coisas. Só vai adiar, né? Só faz adiar você encontrar quem você é de verdade. Entendi. E nós estamos passando num momento planetário que não quero enganar vocês não, mas não é uma boa. Não é uma boa a gente fingir que não tá vendo. A chegada de uma nova era tá aí. Tá bom? Tá bom. Tem muita coisa aí para você conhecer sobre você mesma. Muita coisa, Lidiane. Muita. Tá bom? Tá bom, Andressa. Muito obrigada, tá? Por você ter me agradeço. escolhido. Meu coração já vibrava. Eu sabia que você ia me chamar. Que bom. Tem bastante coisa para você se reconhecer aí. É uma Muito obrigada, tá? de coragem. E o que tá te machucando é que você não tá tomando as devidas decisões que você sabe que você tem que tomar. Você já sabe qual é. Você já sabe o que você tem que fazer. Você só tá pedindo a aprovação de alguém. Só que eu não vou ser essa pessoa que vai te dar aprovação. Eu não sou sua tábua de salvação. Você é. Tá tudo aí dentro de você. Tá bom. Você já sabe o que tem que fazer. Combinado, Andressa. Tá bom? Muito obrigada, tá? Beijo, Flor. Fica com Grande Deus. beijo. Tchau, tchau. Amém. Com você também. Tchau. Amém.